Eu vou fazer agora uma revisão de associação de resistores para a próxima prova de vocês, beleza? Então, vamos lá. O que vocês têm que saber para fazer a prova tranquilamente? Primeiro é o seguinte, tudo vai ser em função da DDP e da corrente elétrica, tá? Então a gente tem que lembrar o seguinte, existem dois tipos de associação de resistores, a associação de resistores em série e a associação de resistor em paralelo. Na associação de resistores em série, a voltagem muda em cada resistor e a corrente elétrica permanece igual. Na associação de resistores em paralelo, a voltagem permanece igual nos resistores, porém a corrente elétrica muda em cada resistor, tá? E como é que a gente vai calcular isso? A gente tem que lembrar que U é igual a RI, ou quem vê ri, né? Quem é o U? U é a DDP, tá? É a voltagem. E quem é o R? É o resistor, tá? E o I é a corrente elétrica. Beleza? Então, é exatamente isso aqui que você tem que saber para fazer a prova, certo? Então, olha só o que esse problema está propondo. A figura representa uma associação de resistores em série, tá? Em que a DDP-U1 é igual a 12 volts. Então, o que o problema está falando? Ele está falando que aqui no resistor R1 de 3 ohms está passando uma voltagem, uma DDP, de 12 volts. Certo? Então ele está perguntando assim, determine as intensidades da corrente I1 e I2. Certo? Só que a gente tem que lembrar o seguinte, como a associação é em série, a corrente elétrica é igual. O que vai mudar é a voltagem. Então, pensa o seguinte, no resistor U1, né, ele disse que passa 12 volts. A resistência de 1 é igual a 3 ohms. Eu quero saber quanto que vale o I1. Então, como é que eu vou fazer? Quem vê, ri. Sendo que aqui é a DDP1 e aqui o resistor 1. Então, vai ficar assim, 12 é igual a 3I é igual a 12 por 3, I é igual a 4 amperes. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que I1 é igual a I2, que é igual ao I que a gente acabou de calcular, pois essa associação é em série, certo? Então, qual vai ser a resposta da letra A? Sim, 4 amperes. Sacou? Então agora vamos fazer a letra B. A letra B quer saber a DDP U2 e a DDP total. Então, o que eu sei? Que a corrente elétrica I2 é 4 amperes. O resistor 2 é igual a 7 ohms. Qual é o U2? Então, o que eu vou fazer? Quem vê, ri, certo? Só que aqui a gente vai falar que é 2, porque a gente está aqui no terminal 2, no resistor 2, perdão. Então, vai ficar assim, ó. O 2 é igual a 7 vezes 4,
o 2 é igual a 28 volts. Então, achei quem é o 2. E qual é a DDP total? A DDP total, que a gente chama de U total, vai ser igual ao 1 mais o 2. Então, o U total vai ser a DDP do primeiro terminal, que é 12 volts, mais a DDP do segundo, que é 28. 12 mais 28 vai dar o quê? 40 volts. Beleza? Questão número 2, ou segunda questão. A segunda questão fala assim: entre os terminais A e B da associação representada na figura a seguir, a tensão é de 120 volts, sendo R1 igual a 16 ohms, R2 igual a 60 ohms e R3 igual a 40 ohms, determine a intensidade da corrente I1, a DDP entre os pontos C e B e a intensidade de corrente I1, I2 e I3. Então, o que esse cara falou? Ele falou o seguinte, ó, que esses carinhas aqui, ó, entre o A e o B, tá? Eles estão ligados a uma DDP de 120 volts. 120 volts. Né? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa para saber qual é a corrente elétrica de todo o sistema é achar primeiro, eu vou achar o resistor equivalente aqui, depois eu vou fazer com esse cara aqui e achar a resistência total ou resistência equivalente do sistema todo. Então, o que eu vi aqui? Eu vi que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, né? Então, a resistência equivalente dos resistores em paralelo vai ficar assim, R2 vezes R3, R2 mais R3. Então, vai ficar assim, REC é igual a 60 vezes 40, 60 mais 40. Beleza? Porque ele falou que o R2 vale 60, tá aqui, ó, e que o R3 vale 40, tá ali. Então, eu sei que o REC vai ser igual a quem? 2.400 por 100. Não é isso? Isso aqui vai me dar 24 ohms. Então, como é que ficou o meu sisteminha aqui? O meu sisteminha aqui ficou assim, ó. Eu vou ter um resistor aqui chamado de R1 e aqui eu vou ter o meu REC. Né? Eu substituo esses dois resistores pela resistência equivalente que eu encontrei. Então, agora eu tenho os dois resistores em série. Então, eu sei que a resistência aqui vai ser o quê? R1 mais aquele REC ali. Então, o meu R vai ser, o R1 a gente sabe que é 16, né? Mais o REC que eu encontrei, que é 24. 16 mais 24 vai ser o quê? 40 ohms. Beleza? Agora que eu sei a resistência do sistema, eu vou fazer assim, ó. Quem vê, ri. Qual é a voltagem total do sistema? 120, foi o que ele falou aqui, né? É igual a resistência equivalente que eu encontrei vezes a corrente elétrica. Então, vai ficar assim, 120 divididos por 40 é igual a I. Então, I é igual a 3 ampere. Quem é esse 3 ampere? É exatamente a corrente total do sistema, né? Então,
Acabei de responder a letra A. Qual é a intensidade I1? 3 amperes. Então, eu vou botar aqui, ó, I1 é igual a 3 amperes. Beleza? E qual é a DDP entre os pontos C e B? Entre C e B, eu tenho uma associação em paralelo. Na associação em paralelo, a gente tem corrente elétrica diferente. Não é? Porém, olha o que eu vou fazer aqui na letra B. Ó. A letra B, eu vou fazer assim. Ó. Aqui é o R1, só para ficar mais fácil de você entender. Ele está pedindo a corrente elétrica entre C e B. Se o B está aqui, o C está aqui. Ah, não, é o contrário. Espera aí. Aqui é o C e aqui é o B e aqui é o A, certo? Então ele quer a corrente elétrica, a DDP, perdão, a voltagem entre C e B. O que eu vou fazer entre C e B? Eu vou botar assim, ó, U de C e B vai ser igual a REC vezes o I. Então, U entre C e B vai ser... Qual foi a resistência equivalente que a gente achou aqui? Ó, tá aqui na conta, 24 vezes a corrente elétrica, que é o I. Né? E quanto que vale essa corrente elétrica? 3 amperes. Então, U de CB vai ser 3 vezes 4, 12, 3 vezes 2, 6, 72 volts. Certo? Agora, ele quer que você calcule a intensidade das correntes elétricas I2 e I3. Então, olha o que eu vou fazer na letra C. Se a gente reparar na letra C, eles estão fazendo exatamente isso aqui, ó. Né? Ó, eles estão vindo para cá e depois para cá. Então, o que acontece? Aqui em cima é o R2, aqui embaixo o R3. Isso vai dizer que aqui em cima eu vou ter o I2 e aqui embaixo eu vou ter o I3. Uma coisa a gente descobriu, que aqui a gente vai ter, né, uma corrente elétrica de 72 volts. Né? A gente sabe que na associação em paralelo, a voltagem permanece a mesma. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. U é igual a R2 vezes I2. Então, vai ficar assim, 72 é igual. Quanto que vale o R2? Ah, o R2 vale 60 vezes I2. Então, eu sei que o I2 é igual a 72. 72 divididos por 60 vai me dar 1,2 ampere. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa para o R3. Vai ficar assim, ó. U é igual a R3 vezes I3. Então, 72 é igual... Quanto que vale o R3? 40 vezes I3. Então, I3 vai ser 72 divididos por 40. 72 divididos por 40 vai me dar 1,8 ampere. Beleza?
Você tem aqui como fazer a prova real disso, tá? A gente não calculou que o I total é igual a 3 amperes, né? Então, o que acontece? Se eu somar o I2 mais o I3, isso vai ter que ser igual ao I total. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer essa soma, ó. 1,2 mais 1,8 é igual a I total. Então, 1,2 mais 1,8 vai me dar 3 amperes. Então, é a prova de que as minhas continhas estão corretas. Beleza? Ó, então, o que ele pediu aqui, qual é a intensidade da corrente elétrica I2 e I3, a gente acabou de resolver. Beleza? Próxima questão. Calcule a intensidade de corrente I e a resistência R em cada um dos trechos do circuito a seguir. Então, o que eu sei? Eu sei que temos 3 resistores em paralelo, né? Porém, pela informação aqui do problema, a gente não sabe a corrente elétrica que passa aqui em cima, mas a gente sabe que aqui está passando 5 amperes e aqui está passando 1 ampere. Então, olha a minha ideia. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? E vou calcular qual vai ser a voltagem que está passando aqui. Por quê? Porque resistores em paralelo têm a mesma voltagem, certo? Então, quando eu tenho resistores em paralelo, tá? Eu tenho que lembrar que a DDP é igual e que a corrente elétrica é diferente, certo? Então, o que eu vou fazer? Ó? Quem vê, ri. Então, U é igual a 100 vezes 5. Então, U é igual a 500 volts. Certo? Então, eu sei que a DDP aqui é 500 volts. Então, agora, olha a minha conta. Quem vê, ri novamente. Então, vai ficar assim, ó. 500 é igual a 250 vezes I, que é esse carinha aqui. Então, vai ficar assim, ó. 500 divididos por 250 é igual a I, né? Portanto, eu posso dizer que I é igual a 2 amperes. Então, o que eu sei? Eu sei que aqui está passando 2 amperes. Certo? E qual vai ser o valor desse resistor aqui? Ah, eu vou fazer de novo, ó. Quem vê, ri. Qual é a voltagem aqui? A gente calculou, ó. 500 é igual a R vezes 1 ampere. Logo, R é igual a 500 ohms. Achei aqui. Beleza? Agora, quanto que vale esse I aqui? Esse I aqui é o I total, né? E o I total vai ser igual a quem? I1 mais I2 mais I3. Então, eu sei que o I total vai ser igual a quem? A 2 mais 5 mais 1. Isso aqui vai me dar 8 amperes. Beleza? É isso. Vamos fazer a letra B. Na letra B, a gente está vendo que a corrente elétrica veio aqui e ela seguiu 2 caminhos. Isso quer dizer que esses caras aqui estão em paralelo, certo? Então, o que eu vou fazer? 2 resistores em paralelo têm a mesma voltagem. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e vou fazer assim, ó,
quem vê, ri. U é igual a 13 vezes 10. U é igual a 130 volts. Então, eu descobri que aqui e aqui vai ter a mesma voltagem, ou seja, 130 volts. Aí, agora, eu vou calcular qual é o I que está passando aqui. Como é que eu vou calcular esse I? Mesma coisa. Quem vê, ri. Certo? Então, qual é a voltagem que eu vou usar? É o 130. 130 é igual a 65I. I é igual a 130 por 65. Isso vai me dar 2 amperes. Então, o que eu sei? Eu sei que esse I aqui, que eu vou chamar de I total, ele vai ser igual a quem? A 10 amperes mais 2 amperes. Então, o I total vai ser igual a 12 amperes. Então, quantos amperes vão passar aqui? 12. Por quê? Porque resistores em série têm a mesma corrente elétrica, mas voltagens diferentes. Então, agora, eu vou pegar todo esse cara aqui e vou fazer o quê? Quem vê, ri. 120 é igual a R vezes 12. Então, eu sei que o R vai ser 120 por 12, que vai me dar 10 amperes. Perdão, 10 ohms. 10 ohms. Beleza? Bom, mais um. Ó. No trecho de circuito esquematizado a seguir, calcule as intensidades de corrente elétrica I1, I2, I3, I4, I5, I6 e I total. Que a corrente elétrica está passando I1, I2 e I3, está passando nesses caras. Ele disse que a DDP entre A e B é 40 volts. Né? Então, pensa comigo. Eu vou calcular o seguinte. Ó, U e I. Só para relembrar, isso aqui é extremamente importante a gente lembrar. Ó, em série e paralelo. Nos resistores em série, a voltagem, a DDP, muda. A corrente elétrica é igual. No paralelo, a voltagem é igual, a corrente elétrica é diferente. Então, olha o que o tio Bola vai fazer. Primeira coisa é calcular a resistência equivalente disso tudo aqui para eu achar a corrente elétrica total. Tá? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar todos esses caras aqui, certo? E vou achar a resistência equivalente. Então, ó, 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Não é assim que a gente calcula a resistência equivalente? Ó, 1 sobre REC é igual a 1/4 mais 1/20 mais 1/30. Bola, como é que eu faço isso? Assim, ó. 4, 20, 30. Vai dar 2, que vai dar 2, que vai dar 10, que vai dar 15. 2, que vai dar 1, que vai dar 5, que vai dar 15. Que vai dar 3, que vai dar 1, que vai dar 5, que vai dar 5. Que vai dar 5, que dá 1, 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre REC é igual a 60. 60 divididos por 4
dá 15. Né? Então, vai ser 15. 60 divididos por 20 vai dar 3. E 60 divididos por 30 vai dar 2. Então, aqui vai ser 2. Beleza? Então, vai ficar 15, 18, 20 sobre 60. Então, 1 sobre REC vai ser 2 sobre 6, que é igual a 1/3. Né? Portanto, cuidado para vocês não errarem. Aqui a resposta é invertida. Ó. O REC vai ser igual a 3 ohms. Aí agora eu vou fazer desse carinha aqui. Como é que eu vou fazer desse carinha aqui? Assim, ó. Quando eu tenho dois resistores iguais, a resistência equivalente é o resistor divididos pelo número de resistores. Então, vai ficar assim, ó, 4 divididos por 2 vai dar 2 ohms, certo? E aí, eu sei que a REC... Deixa eu fazer assim, quer ver? Então, eu sei que o meu sistema, ele ficou assim, ó, depois de fazer todas essas contas, que aqui, em vez de eu colocar todos esses resistores, eu posso substituir por um resistor de 3 ohms. E aqui eu substituo por um resistor de 2 ohms. Aí, o que o problema falou? Ele falou o seguinte, que todos esses carinhas aqui, eles estão ligados em 40 volts, né? Então, eu sei assim, ó, quem vê, ri. Então, vai ficar 40 é igual 3 mais 2, 5i. Então, I é igual a 40 por 5 e é igual a 8 amperes. Então, eu achei a corrente total do sistema. Beleza? Eu achei o valor do I. Agora, eu vou fazer o I de cada um. Certo? Aí, como é que a gente vai fazer? A gente está agora falando o seguinte, que a corrente I vale 8 amperes. Então, o que eu vou fazer? Eu sei agora, deixa eu baixar aqui um pouquinho, que o meu terminal tá assim, ó. Eu tenho aqui um resistor, aqui outro resistor, e todos esses caras estão ligados no 40 volts, né? Então, eu sei que aqui é 3 ohms, aqui é 2 ohms. Porém, eu sei que a corrente elétrica aqui é de 8 amperes. Isso vai me influenciar, dizendo que aqui, por exemplo, eu vou ter o I1 e aqui eu vou ter o mesmo I1. Né? Porém, né, esse 8 amperes vai passar aqui e vai passar aqui. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Aqui eu vou achar o 1 e aqui eu vou achar o 2. Né? Porque, de acordo com a nossa tabelinha, quando os resistores estão em série, a DDP muda, mas a corrente elétrica é a mesma. Então, olha o que eu vou fazer. Ó. O 1 é igual a R1 vezes I1. Que é isso aqui, né? Então, vai ser assim, ó. O 1 é igual a 3 vezes, olha aqui, ó, 8. Então, o 1 é igual a 24 volts. Agora, eu vou fazer o 2, beleza? Que vai ser o R2 e o I2. Então, vai ficar assim, o 2 é igual a 2 vezes 8, o 2 é igual a 16 volts.
tá? Lembrando que se você quiser saber se a sua conta está certa, basta você somar o 24 com 16 para ver se vai ser a voltagem total do sistema. Então vamos lá, 24 mais 16, 40. Opa, então a minha conta está certa. Beleza? Então tudo isso a gente fez aí. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse camarada aqui e vou fazer aqui embaixo separado. Beleza? Então, olha o que eu vou fazer. Ó. A gente tem o cara aqui e ele dividiu em 3 caminhos. Né? Ó, aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. De acordo com a minha figura, é 4, 20 e 30. 4, 20 e 30. E ele está falando que é I1, I2 e I3. Então, olha só. Aqui eu tenho o I1, aqui eu tenho o I2 e aqui eu tenho o I3. Né? Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. A voltagem que está passando aqui é o 24 volts. Olha ela aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. U é igual a 4 vezes I1. Então, vai ficar 24 é igual a 4 vezes I1. I1 é igual a 24 por 4. 24 divididos por 4 vai me dar o quê? 6 ampere. Certo? Agora vamos fazer o I2. Tá? Como é que a gente vai fazer o I2? A gente vai fazer assim, ó. U é igual a R vezes I2. Então vai ficar 24 é igual a 20 e 2. Então, eu sei que o I2 vai ser 24 divididos por 20. Então, ó, 24 divididos por 20 vai me dar 1,2 ampere. Agora, eu vou fazer o I3. Como é que vai ficar o I3? U é igual a R vezes o I3. Então, vai ficar 24 é igual a 33. Então, eu sei que 3 vai ser 24 divididos por 30. Então, 24 divididos por 30, eu sei que o I3 é igual a 0,8 ampere. Beleza? Então, a gente já calculou quanto que vale o I1, quanto que vale o I2 e quanto que vale o I3. Ó. Certo? Aí, agora, eu tenho que calcular quanto que vale o I5 e o I6. Certo? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui, ó, são também 2 resistores em paralelo, né, de 4 ohms cada um. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu sei que ali eu vou ter assim, ó, esse para cá, esse para cá, aqui um resistor, né, ó, e aqui outro resistor. Pelo nosso desenho, ó, aqui vale 4 ohms e aqui vale 4 ohms. Esse cara aqui, ele chamou de I5. E esse cara aqui, ele chamou de I6. Lembrando que a voltagem que está passando aqui, ó, 16 volts, né? A gente calculou aqui.
Então, aqui vai ficar assim, ó. U é igual a R vezes I5. Então, vai ficar 16 é igual a 4 e 5. Então, 16 divididos por 4 é igual a I5. Então, eu sei que I5 é igual a 4 amperes. Como eu tenho o mesmo resistor, né, eu posso dizer que o I5 é igual ao I6, que é igual a 4 amperes. Beleza? Então, agora, vamos lá ver o que o problema pediu. Ele quis todos os I's, do I1, I2, I3, I4, I5 e I6. Né? Então, vamos anotar aqui todos esses resistores. O I total, a gente descobriu que é 8 amperes. Ó, 8 amperes. O I1, o I2 e o I3, a gente calculou aqui. Ó, 6 amperes. O I2, 1,2 amperes. E o I3, 0,8 amperes. Então, 6, 7,2, 8 amperes. Então, a corrente total daqui bateu com o I total. Depois o I4. Aonde está o I4? O I4 está aqui, ó. O I4 é igual ao I. Então, o I4 é igual a 8 amperes. O I5 e o I6, eles são iguais a 4 amperes. Então, respondemos todos eles, viu? Probleminha bem trabalhoso, mas muito interessante. Ó, vamos lá. Calcule a resistência equivalente entre os terminais A e B nos seguintes casos. Ele quer que você calcule a resistência equivalente. Então, o que acontece? Se a gente for pensar aqui, ó, esses dois camaradinhos aqui estão em paralelo. Então, eu sei que o REC aqui vai ser 6 vezes 4, 6 mais 4. Isso aqui vai me dar 24 por 10, vai me dar 2,4 ohms. E, se a gente for pensar aqui, ó, esses dois estão em série. Né? Se estão em série, o REC deles vai ser o quê? 5 mais 3, 8 ohms. Porém, esses caras aqui, eles estão em paralelos entre si. Se eles estão em paralelos entre si, eu sei que o REC aqui vai ser o quê? 8 vezes 2, 8 mais 2. Então, vai ser 16 por 10, 1,6 ohms. E, por último, a gente vai ter assim, ó. A primeira associação a gente achou 2,4 e na segunda 1,6. Resistores em série, você soma, não é? Então, 2,4 mais 1,6, eu sei que tem um REC de 4 ohms.